Graças a Deus. E eu quero agradecer todos os irmãos e todas as irmãs que sempre põem aquele comentário. E todos os irmãos e irmãs também que estão inscritos no canal e sempre deixam o seu gostei. Se não estiver contente, pode também botar o contrário. Que ali é só para nós ver o sentimento. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 10. E eu vou ler. E diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Vou repetir. João, capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, meus irmãos. Coisa tremenda, né? E alguém que não conhece a Bíblia. Mas quem era este? A Bíblia diz que era o Verbo de Deus. E aí alguém vai falar, mas quem era o Verbo? E a palavra nos diz. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Está no versículo 14 desse primeiro capítulo. E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o Verbo. E ainda tem mais uma coisa aí. E alguém vai falar, mas sim, esse Verbo que fez carne, quem era? João, o apóstolo João. Nós estamos agora nesse mês de junho. É o mês que tem aquelas festas juninas, né? Principalmente no Nordeste, fazem um festão. Festa de São João, de São Pedro, de São Paulo. Então, é esse João que escreveu. João que era também primo, nós temos que entender isso, de Jesus. Porque a mãe de João era irmã de Maria, ela era Maria também. E João começa a escrever já bem idoso. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então ele começa a falar, olha, o Verbo, no princípio ele era o Verbo, no princípio tinha o Verbo já existia no princípio. E este Verbo estava com Deus, fazia parte de Deus. E esse Verbo também era Deus, meus irmãos. Uma apresentação da Trindade divina, né? Mas esse mesmo João, que escreveu o Evangelho de João, quando ele está lá, no finalzinho de sua carreira, devia estar de cabelinhos brancos, e ele começa a falar uma palavra tão importante que eu vou até ler, porque é importante ler. Na primeira epístola de João, ele começa a escrever uma coisa tão poderosa a respeito deste Verbo. E eu vou ler o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e nós anunciamos a vida eterna. Estamos anunciando a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. E ele acaba de dizer, olha, o que temos visto e vimos e ouvimos, isso nós anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Primeira epístola de João agora, capítulo 1, até o versículo 3. Mas vamos voltar um pouquinho. Aqui no versículo 10, tem uma declaração muito poderosa, meus irmãos. Diz que ele estava no mundo. Ele veio. O Verbo se fez carne. Um
milagre e um mistério além da racionalidade e da compreensão humana. A divindade se fez carne. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, meus irmãos, lá em Zacarias. Eu não me lembro agora se é o capítulo 12, ou o capítulo, me parece que é o 12, que Deus faz criar no homem, cria no espírito, o homem. Zacarias nos dá uma palavra tão importante a respeito disso, da palavra. E eu quero procurar um pouquinho rapidamente. Essa minha Bíblia é uma Bíblia que está novinha ainda, e a gente fica folheando e demora um pouco, as páginas estão muito coladas, mas vamos ler aquilo agora em Zacarias, capítulo 12, né? A palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Meus irmãos, não é o homem que forma o espírito do homem dentro dele, mas é o Senhor. Isso é através do Espírito Santo. E ele formou, então, o Espírito, digamos assim, o corpo de Jesus no ventre de Maria. A ele que dá vida é o poder. O Verbo estava no mundo, cresceu no mundo, meus irmãos. Os contemporâneos de Jesus não entenderam. O povo judeu estava esperando o Messias, estava angustiado, porque eles estavam sofrendo, eles estavam sendo maltratados pelo Império Romano, e estavam querendo o libertador, e o libertador chegou. Só que eles não entenderam que tinha duas linhas de profecia a respeito do Messias, o Messias sofredor e o Messias triunfante, poderoso, que vai acontecer ainda. Ele veio como Messias sofredor, para criar o reino de Deus no coração do homem. Então diz a palavra, ele estava no mundo, o mundo físico, o cosmos, digamos assim. Mas o mundo, o povo do mundo, que estava no mundo, não o conheceu, esse mundo que foi feito por ele. E diz a palavra que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito seria feito. Ele. E agora ele estava na obra da criação dele. E o mundo não conheceu. Coisa poderosa, né? Mas você que me ouve, você conheceu. Eu conheci, mas não conhecemos fisicamente, mas pelo Espírito. Alguém usado por Deus, alguém usado pelo Espírito, pregou, e ouvimos, e cremos. E aí fomos transformados, fomos convertidos, fomos selados. Você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, você é selado com o Espírito Santo. Você é propriedade divina. Isso não é para todos, não. São aqueles que se entregam para Jesus. Mas quando eu disse para todos, e alguém poderá assim, e eu, como é que eu fico? Alguém que não é crente. Eu quero dizer que é para você também. É aceitar Jesus. É ouvir. E você está ouvindo. E crer. E aceitar. E aí você, quando aceita, você é selado, você passa a ser propriedade divina. Que o Senhor te abençoe. É esse verbo que estava no mundo, que o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Mas eu pela fé conheci. Milhões pela fé conheceram, e você pode ser um dos milhões. Aceite Jesus como teu Salvador. Eu quero terminar. Pai de amor, Deus de misericórdia, Senhor, abençoa todos aqueles que estão me ouvindo, Senhor. E se alguém ouviu a pregação, pelo poder do teu Espírito, faz brotar a fé para ser salvo. Pai eterno, eu peço, em nome de Jesus. Amém.